Estamos de volta no Portugal em Rede. Desde que foi implementado na cidade em 2022, o sistema de drenagem em Águeda tem poupado comerciantes e munícipes à situação extrema de inundações. Os últimos grandes prejuízos na zona ribeirinha foram registados há já 6 anos. Osvaldo Santos não desperdiça a possibilidade de se dedicar ao hobby favorito sempre que o caudal do rio aumenta. Porque eu realmente aqui no Rio Águeda normalmente só pesco quando o rio está cheio. A sério? Sim, é só quando o rio está cheio. O gosto pela pesca vem de pequeno. É o resultado da centralidade que o rio sempre teve na vida dos munícipes. Antigamente o rio enchia mais facilmente e vinha fora da cidade. Agora ultimamente já não faz porque tem um desvio ali do rio. Fazem um desvio que é para a água não vir à cidade. Na verdade, a solução com vista à mitigação das cheias nesta zona da cidade é mais complexa. Tem sido implementada nos últimos anos, de forma faseada. A estratégia foi inspirada no modelo neerlandês, o projeto esse desenvolvido pelo gabinete de José Saldanha Matos, especialista em ambiente e recursos hídricos, também responsável pelo plano de drenagem pensado para Lisboa. Na primeira fase, nós preconizámos a execução de uma estação elevatória no Largo 1º de Maio, uma estação elevatória de águas pluviais de grande capacidade, estamos a falar de 2.100 litros por segundo. Portanto, nessa primeira fase também estava integrado um sistema de desvio pluvial com o objetivo de captar água pluvial de bacias mais a montante e conduzi-las diretamente ao Rio Águeda. Em funcionamento já lá vão 3 anos, sempre que tem sido posto à prova em eventos meteorológicos mais persistentes e extremos, como o dos últimos dias, o desempenho do sistema tem sido positivo. Sem registro de inundações, onde habitualmente a água atingia mais de 1 metro de altura. Portanto, foi um sucesso essa intervenção. Imagens como esta da invasão do espaço urbano e destruição de bens não se registram desde o Natal de 2019. Sempre trabalharam nesse sentido e melhorou bastante. Instalada junto ao Instituto da Vinha e do Vinho, em Paredes, a segunda fase do plano de drenagem do município está em conclusão. Nos próximos dias, a capacidade de resposta e de desempenho deverá começar a ser avaliada. No caso de haver uma situação de extremo, como recentemente tivemos um caso no país todo, de falta de energia, está prevista a instalação de 2 grandes geradores com potência suficiente para alimentar as três bombas com a energia necessária. Toda esta problemática reside no facto do Rio Águeda, em situações de maior precipitação, transportar muito caudal. O nível de água no Rio Águeda impossibilita que o escoamento das águas pluviais se efetue por gravidade, normalmente, como normalmente se concretiza. Portanto, nós temos que arranjar uma forma de transmitir, por um lado, energia ao escoamento, com a construção de estações elevatórias, mas também temos que apontar para soluções de reserva e amortecimento de caudais, como tínhamos em plano previsto para a Ribeira de Val da Erva. O sistema inovador tem suscitado a atenção de alguns municípios em zonas de risco. Teve a comparticipação de fundos europeus, corresponde a um investimento na ordem dos 3,5 milhões de euros. Seguimos em direto para Águeda. Paula Costa, boa tarde. Como é que o sistema se comportou nos últimos dias de tempestade? Boa tarde, Sandra. Foi um verdadeiro desafio e as pessoas aqui estavam com o coração nas mãos. O certo é que houve algumas ocorrências, algumas dezenas de ocorrências nas freguesias aqui do concelho, mas no que diz respeito a esta solução encontrada, não houve novidades desde 2019, que é assim. Mas eu tenho um comerciante connosco, António Abrantes, é comerciante aqui nesta zona ribeirinha há 3 décadas. Todos os anos, e era cíclico, entrava-lhe a água pelo estabelecimento. Sim, geralmente quando havia estas enxurradas de muita água, praticamente tínhamos sempre a água lá dentro.
Houve aquelas cheias em 2001, que foi das maiores que houve, onde eu tive 1,60 m dentro da loja. Depois houve a cheia de 2005, aí já tive volta a 70 centímetros. E depois daí houve aquelas enxurradas que havia. A loja ficava sempre prejudicada porque é o sítio mais baixo da zona ribeirinha aqui de Águeda. E automaticamente os clientes não podiam vir e os carros não podiam passar. Estávamos sempre com os coração na mão, geralmente, para essas situações. Os estragos eram evidentes e os prejuízos também. Para além disso, havia os seguros. A questão dos seguros, muitos estabelecimentos já não tinham seguros porque estávamos em zona de risco, não é? As habitações. Exatamente, porque eu comecei quando tinha a loja com um seguro volta de 700 euros e ultimamente já estão a pedir 1.700 euros de valor de seguro. Quando é que foi a última vez que lhe entrou a água no estabelecimento? Foi em 2019. Entrou volta de 1 centímetro, 2 centímetros. A partir daí, depois da implantação deste sistema que foi feito, a drenagem das águas é uma coisa mesmo divinal. Serviu para toda a baixa, todos os comerciantes e mesmo os moradores ficaram muito felizes com essa situação. É verdade que tem funcionado. Tem funcionado muito bem, porque a água não se deposita na rua. Muito obrigada, António Abrantes. É a altura agora para falar com o Presidente da Câmara Municipal, Jorge Almeida. Foi o responsável porque fez e participou num evento internacional, numa conferência na Holanda e olhou para a solução e tentou trazê-la para o município. É assim? Não, nessas questões da Holanda ainda não sabia qual era a solução. Depois o projetista que nós encontramos, a partir daí é que quando nos apresentou a solução, ela era perfeitamente intuitiva. E então aí abandonámos a antiga estratégia de fazer naturalmente o nosso plano de drenagem, que não era de drenagem, era de alargamento de pontes, para tentarmos ter mais vazão, mas o que é certo é que lá mais abaixo, junto ao Rio Bogo, não havia tal vazão, porque não há capacidade de vazão, e nós tínhamos sempre a água na cidade. Então percebemos claramente que este era um sistema bastante intuitivo, complexo, com bastante complexidade do ponto de vista da engenharia, mas que funciona muito bem e que nós percebemos, aliás, os cidadãos que depois percebem e veem o sistema a funcionar, é muito intuitivo, percebe-se. Temos uma zona mais baixa na cidade, que recolhe toda a água num grande tanque, chamemos-lhe assim, que tem um sistema de bombagem que lança para o rio. Em contrapartida, todos os acessos ao rio das águas pluviais são fechadas com bolas de maré para que o rio não deixe, em vez de ter o escoamento das nossas águas, venha a inundar, que era o que acontecia antes. E, portanto, é um sistema, eu diria que fácil de perceber, com grande complexidade, volto a dizer, é uma grande obra de engenharia, mas estamos muito contentes. Que foi efetuado e implementado em duas fases. Uma primeira fase em 2022, dezembro de 2022, e há poucos dias terminaram precisamente a segunda fase, que fica a jusante da ponte, fica a poente na zona de Paredes. Exatamente, portanto a solução estava perfeitamente testada com a nossa primeira fase, agora é replicarmos o sistema, só que ainda com mais capacidade, porque agora estamos a falar de inclusivamente uma ribeira que fica do lado da cidade e que tem que ser também ela lançada para o rio. Temos naturalmente que estamos preparados para as intempéries todas, porquê? Porque imaginem que há uma falha de energia, nós temos, cada uma destas centrais tem um grande gerador que lhe pertence, que está acoplado e que faz com que funcione mesmo em questões de temporais. Eu acho que é um sistema fantástico. Já muitas cidades e de outros lados têm vindo aqui ver as soluções e vão todos entusiasmados, porque afinal de contas aquilo que parecia impossível é possível, com um respeito muito grande pelo rio, porque a água que passa aqui do Caramulo terá sempre que passar nestes campos, terá que sempre que passar, haverá sempre cheias em Águeda, mas não há cheias na cidade e, portanto, toda a atividade, mesmo numa situação de grande cheia, eu diria que a atividade da cidade mantém-se completamente inalterada, como se nada fosse. É isto que nós queríamos, a normalidade. Olhar para o rio, olhar para as questões ambientais, olhar para as questões climáticas, é esta responsabilidade que os municípios também têm que ter?
e que eu penso que já têm. Aliás, nós no próximo ano, a Águeda vai ser Greenleaf 2026, um reconhecimento da Comissão Europeia, que é um grande reconhecimento, reconhecem uma cidade na Europa dos 27 e, portanto, exatamente por todo um trabalho que nós temos vindo a fazer e onde também está este sistema de drenagens, que também foi contemplado, porque afinal de contas não estamos aqui a criar nada que transfigure a paisagem, que seja qualquer coisa de atentatório, bem pelo contrário, trata-se apenas e só de defendermos a população, a cidade, a nossa economia, o nosso comércio e mantermos depois com um respeito muito grande por tudo o que é o rio e a necessidade. Eu lembro-me daquela frase do poeta que chamam violento às águas revoltas do rio, mas os muros que as comprimem não serão mais violentas, exatamente. Portanto, aqui não há muros para comprimir o que quer que seja, o rio passa e livremente e nós defendemos a nossa cidade apenas e só. Muito obrigada, Jorge. Dizer apenas que é com este testemunho que, de alguma forma, tem suscitado o interesse de vários municípios, nomeadamente o de Albufeira, e que têm, de alguma forma, tentado replicar esta solução. Vamos ver, porque as alterações climáticas estão aí, os desafios são constantes. O investimento aqui corresponde a perto de 4 milhões de euros. Paula Costa e Paulo José Oliveira, em direto de Águeda.